Olá, meu nome é Rodrigo, tenho 44 anos, fiquei privado da minha liberdade por 17 anos, por assaltos, roubo à mão armada, 157, furto, 180, 333 e vários outros delitos me levaram a cumprir 17 anos de prisão. Tudo começou, na minha infância, O meu pai era do crime. O meu pai, ele era um referencial para mim, Como ele ficava mais preso do que em casa, eu ia visitar. Eu era pequeno, eu tinha uns 9, 10 anos, eu me recordo até hoje, e estava passando uma reportagem de assalto a banco. E eu estava sentado com a minha mãe e com meus irmãos do lado, e eu falei, eu, quando crescer, eu vou ser assaltante de banco. Nesse dia, até minha mãe me deu uma surra, me bateu. E aquilo ali já estava dentro de mim, já estava enraizado, porque eu sabia o que o meu pai fazia e eu tinha ele como referencial, até chegar aos primeiros delitos, Os primeiros furtos, roubos, até o ponto de eu chegar de 16 para 17 anos de idade e já estar liderando quadrilha de assaltos. Fui preso 4 vezes, as 4 vezes deu tudo 17 anos. Mas essa primeira prisão foi uma prisão a qual eu sofri muito. Uma prisão a qual eu passei por rebelião, uma prisão a qual eu sofri muito, como me revoltei a chegar a ponto de entrar para um crime organizado, uma organização criminosa. Aí foi onde começou também o meu fundo de poço. Eu comecei a viver para o crime. Eu não vivia nem para minha família, eu vivia para o crime, porque o crime já estava enraizado dentro de mim. A minha própria mãe chegou a falar para minha esposa, é meu filho e tudo, mas a vida que ele leva, ou ele vai morrer lá dentro da cadeia, quando ele sair a polícia vai matar, porque é meu filho, mas não tem jeito. Não foi à toa que eu fiquei 17 anos preso. Até eu chegar num certo presídio, e nesse presídio tinha um rapaz que ele era voluntário, ele era preso, mas ele era um voluntário da UNP. E a UNP entrava nesse presídio sábado e domingo para falar da palavra, para levar a palavra. Só que mesmo assim eu ainda tinha um coração duro e não acreditava. Então esse rapaz, um dia ele foi ousado e convicto, cheio do Espírito Santo, ele me fez um desafio, falou, se você for lá e obedecer e sua vida não mudar, você pode me bater, você pode me quebrar, que você está sempre me jurando que vai me quebrar porque eu falo da palavra para você. E isso me chamou muita atenção, porque ninguém tinha essa coragem, essa trepidez de me desafiar assim, pela pessoa que eu era e como eu agia dentro do sistema. E eu falei, tá bom então, rapaz, então eu vou lá então, vamos ver se você está falando é verdade. Aonde o pastor começou a pregar, a falar, porque à noite eu era durão, durante o dia, tinha um respeito de todo mundo, mas à noite quando eu ia dormir eu ficava pensando lá na minha jega, o que ia ser da minha vida? Já não tinha mais visita, a minha família já tinha me abandonado, então aquilo ali me chamou muita atenção. E quando eu cheguei nessa reunião com esse rapaz, o pastor contou a minha vida inteira. Eu até perguntei para ele, você falou da minha vida para ele? Não. Aí foi que eu entendi, eu falei, pô, então esse recado é para mim mesmo. Porque no crime eu tinha nome, no crime eu tinha status, mas dentro de mim eu era vazio. Lá dentro do presídio, eu tomei uma decisão de largar tudo que era errado. E o pastor sempre me orientando. E ele me falou um versículo que me chamou muita atenção. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E naquele exato momento eu queria muito ter o contato com a minha família novamente, Mas aí eu enxerguei que primeiro eu precisava de Deus, que eu precisava do Espírito Santo mais do que a minha própria família, mais do que a minha própria liberdade. Então foi me dado uma Bíblia, eu ganhei uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia, eu que nunca tinha lido uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar, a jejuar, até chegar um jejum de Daniel lá dentro do presídio e eu ser batizado com o Espírito Santo. Então, aí foi que eu comecei a minha nova vida. Logo um tempo depois, um ano mais ou menos depois, que eu tive esse encontro com Deus, eu ganhei minha liberdade. Começou uma nova vida para mim, uma vida qual que eu nunca tinha vivido. Hoje eu trabalho, hoje a minha família está restaurada. A minha mãe que falou para minha esposa que eu não tinha mais jeito, que era para arrumar outro porque eu ia morrer na cadeia ou na rua. Hoje a minha mãe e todos os parentes que não acreditavam mais em mim vê a diferença. Lá dentro do presídio eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, eu não volto mais para cá como preso, como bandido, e sim como homem de Deus. E Deus me deu o privilégio de hoje eu voltar no presídio para ensinar a profissão que Ele me deu,
que é a pintura. Hoje eu volto para falar da palavra de Deus, para ensinar. Hoje eu tenho a minha própria empresa, trabalho para mim mesmo. A gente dá oportunidade para quem está saindo também do presídio. E para mim é muito gratificante ser usado por Deus, voltando lá dentro do presídio, para falar do meu testemunho, para falar do que eu vivi, para falar para eles que se eu conseguir, eles também conseguem. Eu passei por mais de 20 presídios. E de cada presídio que eu saía, de um para o outro, eu saía pior do que eu era. Mas a palavra de Deus chegou lá dentro para mim através do trabalho da UNP, da Universal nos Presídios, e mudou minha vida.